Oi, gente. Tô muito contente, já tem gente entrando aqui. Tô muito contente pela nossa live hoje, muito contente de verdade, porque a gente escuta falar muito sobre amamentação e a amamentação foi algo maravilhoso na minha vida. E eu acho muito importante a gente falar também sobre o desmame, para que a amamentação ela é algo lindo e para que o desmame também seja algo maravilhoso, algo respeitoso, algo feito com muita tranquilidade. E eu tenho uma convidada, nós estamos esperando ela entrar aqui. Se vocês quiserem deixando perguntas sobre o desmame, tô esperando ela entrar, que é a Bianca, né? Quero que ela venha aqui trazer um pouquinho só, tá, gente? Porque essa mulher sabe muito, mas para que ela venha aqui trazer um pouco do conhecimento dela, porque eu lembro muito de quando foi a minha época de desmame com a Diana. Eu amamentei por 1 ano e 7 meses e pra mim foi assim muito tranquilo o início da amamentação. A amamentação toda foi muito tranquila, foi tudo muito gostoso. Será que a Bianca já entrou? Tô só aqui olhando. A amamentação foi tudo muito tranquila. E quando chegou no final, a Bianca acabou de entrar. E quando chegou no final, e aí eu resolvi que era hora de parar a amamentação, que eu não queria mais. A Diana já tava com 1 ano e 7 meses, era um momento onde ela tava... Deixa eu ver se eu consigo convidar a Bianca, gente, falando Aqui, ó. Que a Diana tava... Ela já queria mamar, cada 5 minutinhos ela queria mamar. Ela fazia tal coisinha e ela queria mamar. Chegou num ponto que... Oi, Bianca! Oi, tudo Prazer! bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Tá me vendo bem? Me ouvindo bem? Tô te vendo bem, tô te ouvindo bem. Tava aqui falando que foi assim, muito esperado estar aqui falando sobre um desmame, um desmame assim, respeitoso. E tava contando assim um pouquinho da minha história, que eu amamentei minha filha por 1 ano e 7 meses. E da mesma forma que eu comecei de forma muito tranquila e muito prazerosa, eu queria também acabar de forma muito respeitosa. Fosse algo bonito, como foi o início. E eu vejo Uhum. que muitas vezes não é, né, Bianca? Porque a gente tá cansada e aí a gente acaba fazendo as coisas de Sim, supetão. sim, Então eu queria que você se apresentasse, falar que é uma honra, que eu tô super animada com certeza. a gente tá trazendo um tema tão legal. Também tô. Bom, primeiro, boa noite. Queria pedir desculpa em primeiro lugar, porque essa live era para ter acontecido semana passada, né? E eu tive uma questão aí familiar, então por isso a gente teve que desmarcar de última hora, mas estamos aqui, firmes e fortes. Eu sou a Bianca Balaciano, sou consultora de amamentação, consultora em lactação, e psicóloga, e tenho um trabalho também, né, dentro da consultoria em lactação, focado no apoio as famílias que querem fazer o desmame gradual, certo? Então, faz parte do escopo do trabalho da consultora de amamentação acompanhar as famílias que desejam fazer o desmame, e com isso eu acabei, e por ter também o background da psicologia, eu recebo muitas pessoas no meu consultório com essa demanda específica e acabei desenvolvendo um método de desmame gradual, que é um pouco do que você falou. Ele atende as famílias que querem finalizar de forma bacana, de forma coerente, né, com a maneira com que começaram, né? Eu costumo falar para as minhas clientes, eu quero que a amamentação seja uma coisa que você se lembra com nostalgia, e não com pavor, e não uma mancha na vida de vocês, né? Eu quero que o desmame aproxime você do seu filho e não te marque negativamente, entendeu? Então veio daí a ideia de fazer um método específico que atenda uma determinada faixa etária também, né? Mas que principalmente atenda aos desejos aí das famílias que querem desmamar de forma gradual, mas que precisam de ferramenta, precisam de recurso, né? Então é isso. Tem várias perguntas, Bianca, e é muito E legal. bom, Quando eu fui anotando da semana passada que o pessoal mandou, e é muito legal porque a gente que é mãe, que já passou por isso, a gente lembra. Eu lembro assim que eu tinha momentos que quando eu falei, não, eu desejo fazer o desmame, e aí sem muito conhecimento, eu falei, eu vou fugir na hora da mamada e vou sair correndo, e na verdade é completamente ao contrário, né? sim.
A proposta é que o método faça com que a mãe encontre novas ferramentas para lidar com as angústias, né? Porque, de fato, o peito é uma solução mágica para quase tudo referente à vida de uma criança que mama, né? Então, quer dizer, se está com sono, se está com fome, se está com preguiça, se está irritado, se o desenho acabou, se caiu no chão, o peito vai lá e é uma solução mágica para tudo. Mas daí a ideia é a gente ampliar um pouquinho essas possibilidades, oferecendo à família outras ferramentas, para a gente não precisar fazer isso que você falou, né? Para a gente não precisar sair do campo de visão da criança e poder comunicar para a criança mesmo que a mamãe está ali, mas que não precisa mamar toda hora, né? É exatamente isso. Você sabe que eu lembro, eu estava lendo uma pergunta que eu lembrei, eu tentei, uma das tentativas, eu fiz 2 tentativas, uma tentativa não deu certo e a outra deu certo no desmame. E a primeira, sem imaginar, eu deixei de dar uma mamar antes dela ir para a escola, que era um momento que, poxa, depois ela ia se afastar de mim. E eu não pensei em nada disso, não tinha dimensão disso dentro da minha cabeça, né? Então, o quanto é importante isso está sendo orientado, né? Para uma pessoa que dê essa visão para a mãe. A mãe não tem, a mãe está mais perdida que a criança. Né? Claro, exatamente. É um guia, né? Com certeza. Ela precisa de um guia, um mapa. Aí você escuta as mães falando assim, posso passar não sei o que no peito? Eu falo, gente, vamos trabalhar com a verdade, né? Sempre com a verdade. Vamos buscar informação para trabalhar com a verdade, por favor. Sim. A primeira pergunta, assim, foi uma mãe que disse assim, que ela ainda amamenta em livre demanda, a criança tem 1 ano e 6 meses e ela quer começar o desmame e ela não sabe por onde começar. Onde você tá? Ótima pergunta, né? Porque aí dá chance da gente falar de várias coisas. Bom, na verdade, primeiro precisa ser dito que, apesar de ser um método muito bacana e que o uso dele está se multiplicando aí pelo país todo, na medida em que eu faço eu proponho cursos, né? Eu faço formação profissional de consultora, então é um método que eu explico, que eu ensino para as minhas alunas e elas vêm trabalhando com ele aí pelo país todo. Ele não é o único método, tá? Então não é a única forma de fazer um desmame. No entanto, ele é um método que é bacana, tem sido muito bem sucedido, então a resposta é boa, eu venho trabalhando com ele. Então, para essa mãe aí que fez essa pergunta e outras tantas que estão no mesmo cenário do que ela, a minha recomendação é que primeiro a gente trabalhe organizando as mamadas dessa criança, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Geralmente é mais fácil de fazer no período diurno, né? No período diurno a gente tem possibilidade de distrair, a gente tem possibilidade de ter rede de apoio e a gente vai ter mais recursos, então, para lidar com a frustração inevitável da criança frente ao fato de que ela não vai ter o peito na hora que ela quiser. Então, a minha sugestão, que é o que eu venho fazendo com as famílias de forma bastante satisfatória e com resultados muito bacanas, é isso. É organizar o dia da criança, então sair da livre demanda. O que é isso, né? É organizar, pegar as mamadas mais importantes, diminuir a frequência e a duração dessas mamadas, isso seria o início do trabalho, né? Para aí, então, depois partir e avançar um pouco mais para o desmame noturno, por exemplo, quando for o desejo da família, e depois eu acabo retirando as mamadas que restaram durante o dia, se esse for o desejo da família. Então, eu costumo trabalhar com essas etapas. Isso tem dado muito certo, tem funcionado muito bem, é um método que contempla, então, os aspectos aí de prontidão da criança e os desejos de muitas mães, muitas famílias, né? Porque muitas mães não querem o desmame total, elas querem só um desmame parcial, ou querem só sentir, que eu acho que é um pouco o que essa mãe está pedindo, né? Se sentir de novo no controle, assim, dessa relação, sabe? De não se sentir refém da amamentação, pelo contrário, sentir que aquilo é uma ferramenta, mas que ela pode escolher quando que vai ser usado ou não, sabe? É exatamente isso. Ainda mais quando a criança vai ficando mais velha, a gente se sente meio que refém, né? Porque a criança começa a puxar a blusa, aonde a criança estiver. Sim. Né? Esse é o relato de muitas famílias, né? Medo, eu tenho famílias que têm medo de sair na rua, de ir para uma festa, de ir para um shopping, porque não querem ficar o tempo todo com o peito para fora, ou a criança puxando, né? Há crianças que são muito
proativas nesse sentido, né? Puxa, abaixa a blusa, quer que a mãe fique com os 2 peitos para fora, não aceita ficar com um peito só. Eu tenho famílias também que não conseguem ter contato físico com o filho, então essa é uma reclamação muito frequente, aliás. Não consigo abraçar meu filho, não consigo segurar meu filho no colo, não consigo sentar para ver um filme, um desenho, ou brincar com meu filho sentada, porque se eu sento perto dele, isso é um convite, né, para a amamentação. Isso é muito frequente. E a proposta é ajudar as famílias que estão com essas dificuldades nesse processo, sabe? Você sabe que eu me perguntava, Diana, com 1 ano e 7 eu desmamei. Foi depois que eu comecei a ter esse contato de abraço, que não era para amamentação, porque eu também não conseguia. Eu falava, nossa... É muito frequente. É muito frequente esse relato. Eu acho esse relato é muito, muito frequente e ele segue... Todo mundo esconde, exatamente, né? Pois é, mas no consultório ninguém esconde nada. Entre 4 paredes, um consultório de terapia, ninguém... Bom, e esse é o objetivo, né? É não esconder nada. Então, quer dizer, esse é um relato muito frequente das mães. Às vezes elas escondem até dos parceiros, né? Então, essa coisa de não conseguir realmente ter um contato físico de qualidade com as crianças por medo de que isso represente para a criança um convite para a amamentação. Então, quer dizer, você chegar num ponto da relação em que o peito está te afastando mais do seu filho do que te aproximando, não me parece muito legal. Sabe? Então, quer dizer, quando a pressão também é muito grande em relação a um modelo de comportamento de amamentação e a gente não dá espaço para ouvir essas peculiaridades aí de cada dupla, é que muitas vezes a amamentação pode perder o sentido, né? Então, você sabe, Fernanda, quando eu comecei a trabalhar com desmame gradual, eu fui muito atacada, né? Nossa, como assim você é uma consultora de amamentação e vai falar sobre desmame? Vai ver... Até hoje, as consultoras de amamentação que trabalham com desmame sofrem isso, né? Vocês estão vendendo desmame para as famílias, como se a gente estivesse indo na casa das pessoas com uma arma, obrigando pessoas a desmamarem seus filhos, né? Não se trata disso, certo? Trata-se de oferecer alguma coisa para as famílias que estão pedindo, que estão solicitando, que estão nos comunicando, que aquela relação já não está mais legal. Então, na hora que eu escuto essas famílias, né, eu promovo autonomia. Então, quer dizer, a família sabe de si, cada mãe sabe onde o seu calo aperta, né, o que está indo bem, o que não está indo bem. Então, essa fala não pode ser uma fala nem do profissional e nem de uma organização de saúde, né? Eu entendo perfeitamente o que se propaga e as recomendações oficiais, e eu corroboro, né? Agora, a gente precisa entender o que são medidas de saúde pública e o que é o atendimento 1 a 1, o que é a questão individual de cada família, sabe? Eu olhar exatamente para isso. Eu imagino o que você está falando, porque quando a gente que é mãe, que resolve que vai fazer um desmame, nossa, isso é um tadinho. Eu falo, gente, o negócio chegou num ponto que não tá mais saudável. Você sabe que eu comecei a trabalhar com sono quando, com 8 meses, a minha filha mamava, tipo, 10 vezes durante a noite. E aí eu falei, eu não vou dar mais mamar essa menina. Eu me de outro jeito. E aí, no fim, eu vi que tinha muito mais a ver, naquele momento, com o sono, né, de eu cuidar dessa forma do adormecer, tanto que prolongou minha amamentação até 1 ano e 7, porque eu tava num ponto, não dava mais, entendeu? Falta o sentimento de carinho que a gente quer, de amor que a gente quer dar para os nossos filhos em momentos que a gente é ser humano também. Você tá tão cansada, Sim. você tá tão cansada. E parece que isso é feio falar, né? Como se a gente tivesse que esconder isso, né, Bianca? Sim, exatamente. E como se você estivesse tirando alguma coisa da criança, enquanto que, na verdade, muitas vezes, é justamente o oposto, né? É muito difícil das pessoas entenderem que quando você faz um desmame num momento apropriado, então o que seria isso, né? Quando a gente tem já uma criança que é capaz de passar pela pequena frustração de não ter o seio na hora que pede, isso não vai representar uma perda para essa criança, mas sim um ganho na relação com a mãe e com a família como um todo, né? Porque a gente tem dentro da gente ferramentas para lidar com as angústias e as dificuldades dessa criança, ou outras ferramentas para se relacionar. Mas chega um ponto em que a gente acha que o peito é a única, porque no início, de fato, o peito foi a única ferramenta, mas quando a gente tem uma relação já amadurecida, uma criança já crescida, a gente já pode se relacionar com essa criança de outras formas. Só que a gente precisa ensinar a criança isso, né? Eu não posso esperar que isso venha da criança.
Eu não posso esperar que a criança seja madura emocionalmente para virar para mim e dizer: mamãe, agora eu estou pronta para fazer outras coisas com você, brincar, passear, me divertir. Porque não vai vir da criança, percebe? Nós que somos os adultos, não quer dizer hierarquicamente acima da criança nessa relação, é que precisamos vislumbrar esse futuro e o potencial criativo da criança, sabe? Então, cabe, eu acredito muito nisso, né? Cabe ao adulto conduzir essa situação. Quando eu viro para uma criança e interdito o seio, eu estou comunicando para a criança: olha, eu estou aqui, mas eu estou aqui de outras formas para você. Vamos aprender a estar juntos de outras formas. Então, é esse o convite que a gente faz para a criança quando a gente começa um processo de idioma gradual, né? Vamos nos relacionar de outras formas. Você está pronta, eu estou pronta, vamos aprender? Vamos. É difícil? Todo aprendizado é difícil, toda quebra de hábito é difícil, as crises são necessárias para a gente encontrar novas ferramentas, né? Eu sempre brinco também com as famílias que eu atendo: olha, não dá para a gente fazer omelete sem quebrar os ovos. Tem uma hora que tem que fazer uma escolha, né? Mas o final é sempre muito gratificante. Então, quer dizer, é um relato muito comum das famílias, essa coisa. Nossa, fazer esse processo dessa forma deu trabalho? Dá um trabalho enorme, realmente, tá? Mas me aproximou demais do meu filho, né? Isso inaugurou um novo momento na minha relação com meu filho, uma relação mais real, mais sincera, mais próxima, sabe? É disso que a gente está falando. Eu falo muito isso na hora do sono, Bianca. Eu falo: olha, quando a mãe chega pra mim e a criança só sabe dormir no peito. Uma criança de 10 meses, que a mãe não pode ir na esquina porque tem que dormir no peito. Eu falo: olha, você vai ter que ensinar de outro jeito, né? E é com carinho, é com amor, demanda muito, mas vamos lá, né? Sim, isso. Ele me fez uma pergunta assim, que me fazem muito, eu acho que devem fazer pra você. Mas meu filho chora. Quando eu nego o peito, meu filho chora. E aí? Ah, sim, mas eu me assustaria bastante se ele não chorasse, né? O choro, ele é um movimento muito primitivo da criança, ele é o primeiro movimento do bebê, né, do recém-nascido, então a respiração é associada ao choro, e é a maneira também mais eficaz que um bebê tem de comunicar qualquer coisa, na verdade, né? Porque o choro, ele comunica qualquer coisa, ele é o primórdio da linguagem verbal, né? Então, assim, me assustaria demais uma criança que não apresentasse nenhum tipo de reação ao desmame. A criança saudável, ela vai reagir, ela vai tentar se manter em posição de quem dita as regras, né? Principalmente a gente está falando de uma criança aqui no 2º ano de vida, é uma criança que está em plena conquista de autonomia, nesse movimento aí, então, em relação ao amadurecimento. Então, claro que vai ter choro, né? Qualquer tipo de frustração para a criança vai representar como reatividade choro, né? E não só choro, vamos lá, vamos falar mais das reações do desmame. Então, a gente vai ver choro, mas a gente vai ver também muitos acessos de agressividade. Então, é muito comum a criança bater, morder, arranhar, beliscar, puxar o cabelo, não só da mãe, mas de toda a rede de apoio, dos cuidadores, dos amiguinhos da creche, das professoras, dos irmãos, de vovó, de quem estiver envolvido, né? Outras reações frequentes são também se jogar no chão, bater a cabeça na parede, fazer uma inapetência transitória. São todas reações muito comuns, né? Que são maneiras da criança realmente se manter nessa posição em que ela consegue obter o que ela quer, né? Então, nesse momento, vira realmente uma briguinha aí, e é importante que a família tenha consciência disso, né? De que a criança saudável emocionalmente, ela tem confiança de que ela pode fazer esses escândalos e a mãe vai tolerar, né? Porque a mãe saudável, ela vai tolerar os escândalos, mas ela pode também persistir. E dizer para a criança, né, filha, a mamãe está aqui, filho, é difícil para você, é difícil para mim também, mas a gente vai conseguir. Você já é um menino grande, ou uma menina grande, você já não precisa mais mamar toda hora. E com a persistência a gente vai criando novos hábitos, né? Eu acho que assim, é totalmente desconectado da realidade a gente achar que vai passar por um processo desse, em que a gente está quebrando hábitos, em que a gente está conduzindo algum nível de frustração necessário e para o qual a criança apresenta prontidão, não esperar que a criança vá chorar, né? Não é real. É que a dificuldade, existe muita dificuldade dos pais de lidar com o choro hoje, né, Bianca? Sim. E assim, preservar a criança de passar por
frustrações que são saudáveis, né? É difícil dos pais entenderem isso, né? Eu percebo. Eu penso que assim, se em última instância assim, as famílias estão tentando isso, por exemplo, inúmeras vezes, tá? E não estão conseguindo ir à frente por causa única e exclusivamente do choro da criança, talvez seja um cenário de procurar ajuda psicológica mesmo, né? Porque assim, parte da dificuldade das famílias hoje em lidar com a frustração da criança vem da culpa, né? Então, quer dizer, da culpa de estar fora, de achar que não dá atenção o suficiente, como se as crianças precisassem de muito mais do que a gente dá. Na verdade, a gente precisa de muito menos. E um pouco também de falta de compreensão, né, Fernanda, de que dentro do espectro do sentimento da parentalidade, inclui-se também o ódio, a raiva, a inveja, o ciúme, a frustração. Então, quando a gente fala de amor, amor parental, né, dos pais para os filhos e dos filhos para os pais, esse não é só amor. Nenhuma relação humana é feita só de amor, né? Dentro do espectro do amor, a gente tem uma série de outros sentimentos. Então, quer dizer, no momento em que eu permito que o meu filho me odeie, eu também conto para ele, olha, tem momentos que eu também não gosto de você, tem momentos que eu também não estou me sentindo confortável nesse cenário, mas é assim que se constrói uma relação, sabe? Assim, uma relação de segurança e tal, e que é permeada por afeto na grande parte das vezes, né? Na maior parte das vezes. Mas que também tem acessos de raiva, de ódio, de angústia, de vontade de querer jogar pela janela, de fugir e nunca mais voltar. Isso é a parentalidade real, né? Qualquer coisa diferente disso é idealizado e não é real, né? É uma venda nos olhos, né? Não é real. Não é? Eu acho que quem tem filho em casa sabe que não é mesmo. Não é, exatamente. E claro que, assim, para um recém-nascido ou um bebê muito pequeno, não vai ser possível, de fato, ouvir isso ou ter esse tipo de ausência, né? Um recém-nascido não permite que você diga para ele, olha, agora eu não quero te amamentar, eu quero ir embora, não aguento mais, estou de saco cheio. Por mais que isso passe na cabeça das puérperas inúmeras vezes, né? Mas ele não permite esse nível de frustração. Uma criança de 1 ano e meio, ele precisa ouvir isso, né? Ele precisa ouvir alguém dizer, eu não quero brincar de massinha agora. Eu não estou com vontade agora, né? Eu já brinquei de manhã, não é que nunca brincou, eu já brinquei de manhã, eu vou voltar a brincar no final do dia, mas agora eu preciso, sei lá, sentar e tomar um café, ou agora eu preciso ver um programa de adulto, ou eu preciso fazer um trabalho, certo? Então, quer dizer, uma criança de 1 ano e meio já pode passar por essa frustração sem nenhum tipo de prejuízo emocional, porque ela já recebeu a sua âncora emocional aí ao longo dos meses que se antecederam, né? Na verdade, isso está agregando emocionalmente para ela, né, Bianca? Ensinando a ela um monte de coisa, né? Inclusive saber esperar, de fato, lidar com sentimentos que a gente exatamente. não gosta, mas a gente precisa aprender a lidar, né? Faz parte, não existe, né? Não tem só preto e branco, tem todo um espectro de cores aí dentro de todas as relações. Eu sempre falo com as famílias que eu atendo, né? Pense nas pessoas que você ama, que você gosta, às vezes é um parceiro, às vezes é um familiar, uma... A Bianca caiu. Vou esperar a Bianca voltar. Cadê ela aqui? Vamos procurar ela aqui. Opa. Vou achar se a Bianca já voltou aqui. Chamar você de novo, Bianca. Mas sim, nessa aula maravilhosa, ela cai e volta aqui. Volta que a gente quer te escutar mais. Voltei? Apareceu um negócio todo bugado aqui. Então, eu sempre falo, pensa numa pessoa por quem você nutre uma profunda admiração, sei lá, o que você gosta de estar junto, né? Você ama essa pessoa, mas tem dias que você odeia, tem dias que você já nutriu inveja, ciúme, raiva, ou esteve com vontade de estar mais perto, ou com vontade de estar mais longe, esteve de saco cheio. Então, quer dizer, todo relacionamento humano, ele é construído por uma miríade aí de sentimentos, né? O amor não é sempre amor, né? Ele não é único, ele não é uma coisa só. Né? E a relação parental também é assim. O que muda é que, claro, um bebê ele não é capaz de lidar com frustração muito bem, né? Ele é capaz, ao longo dos primeiros meses, inclusive, de desenvolver, né? A gente sempre
percebe que no início o bebê recém-nascido ele chora e logo o choro dele fica desesperador, ele precisa ser atendido, né? O bebê de 3 meses, ele chora, mas se ninguém atendê-lo, talvez ele vai olhar o móvel, talvez ele vai olhar a própria mãozinha, botar a mãozinha na boca. Então, quer dizer, o tempo de espera do bebê vai aumentando conforme ele vai amadurecendo. E isso só acontece porque em algum momento ele foi atendido prontamente, né? Então, quer dizer, quando recém-nascido, ele foi atendido prontamente inúmeras vezes, isso deu para ele uma base de segurança enorme, que faz com que ele creia que todas as vezes que ele chamar por alguém, ele vai ser atendido, né? Então, uma criança de 1 ano e meio, imagina, tem uma bagagem emocional gigantesca, né? De um estofo de segurança, sabe? Então, uma âncora de segurança que a família foi construindo ao longo de todos os meses, em que ele sabe que ele pode pedir o mamar, a mamãe não vai dar o mamar, mas que ele vai conseguir encontrar outros recursos para lidar com isso, né? A mamãe tá ali, né? Com 2 anos e 4, ela falou assim, ela pediu uma luz, ela falou assim que o bebê dela, a criança dela só mama de manhã e à noite. Qual seria a mamada mais fácil? Eu não sei, eu vou dizer assim que o que eu acho que é o que você vai responder, que depende, não depende? Não tem fórmula pronta. Por que raios você acha que uma pessoa que nunca viu você na vida vai saber mais da sua amamentação do que você, né? Quem sabe disso é a própria família, né? Isso é uma outra questão que me assusta muito na parentalidade hoje, né? Como a gente está buscando as respostas externas ao invés de buscar na gente mesmo, né? Então vamos lá. Prontas, exatamente. Isso, exatamente. Não funciona assim, né? Mesmo quando a gente propõe um método, como é o meu caso, esse método ele só é possível porque ele é guiado pela família. Então, é a família que me diz quais são as mamadas mais importantes. Mamadas mais importantes geralmente são aquelas que a criança não pula, que a criança fica interessada realmente, né? Então, fica lá mamando um tempo interessada, diferente daquelas mamadas que são só umas bicadinhas, bebericadas, ou que mama e larga, mama e puxa, mama e fica trocando de peito o tempo todo, que é outro comportamento comum da criança já no 2º ano de vida. Então, quer dizer, cada família vai saber quais são as mamadas mais importantes e se dedicar a prestar atenção nisso, né? De entender, bom, essa daqui meu filho nunca pula, essa daqui ele já sabe que tem, essa daqui quando ele vem mesmo, eu consigo ver que ele está interessado, né? Pelo menos por alguns minutos antes de começar lá com as brincadeiras que são super comuns aí dessa faixa etária, né? Porque é isso, mesmo dentro de um método, todas as outras possibilidades vão ser muito flexíveis, porque elas têm que contemplar a realidade de todas as famílias. É isso aí. A mamãe fez a pergunta assim, ó, a criança dela tem 3 anos e ela quer fazer o desmame e ela mora sozinha, ela é mãe solo. E ela falou assim, será que eu consigo? Claro. Você consegue tudo, né? Você consegue ser mãe solo, você consegue tudo. Mas, enfim, é claro que é mais difícil quando a gente não tem uma rede de apoio. É mais difícil as mães que são responsáveis pelo cuidado com a criança o dia todo. Então, quer dizer, mães que não têm oportunidade de colocar em creche, escola, ou que não têm outros cuidadores para compartilhar o cuidado, vão ter mais dificuldade na medida em que a negociação vai ser intensa, né? Ele é um método em que você negocia com a criança o tempo todo, explicando para a criança quais são os momentos que ela vai poder mamar. Então, é muito cansativo mentalmente, né? Fora o fato de que essa pessoa aí provavelmente já está há 3 anos sem dormir, há 3 anos sem sair com as amigas, há 3 anos sem, sei lá, sem encontrar um parceiro, uma parceira nova. Então, quer dizer, tem outros prejuízos que ela vem vivendo em função da maternidade, de ser mãe solo, né? Ou mesmo as mães não solo também estão vivendo, né? Então, é desafiador, sem dúvida, mas é super possível, né? Precisa também falar, né? As crianças mais velhas, né? Ela falou que tem 3 anos. No meu trabalho, a gente, nesse método, né? Principalmente porque a gente está contemplando uma criança que já fala e compreende bem, a gente vai ter muito mais facilidade no desmame com as crianças mais velhas do que com os mais novos. Então, é outro mito, né? Porque dizem, se deixar prolongar tempo demais, eu não vou conseguir desmamar. Mito, né? Eu sou sozinha, não vou conseguir desmamar. Mito. Ou meu filho não vai à escola, não vou conseguir desmamar. Mito, né? Eu durmo em cama compartilhada, não vou conseguir desmamar. Mito, né? Meu filho não come bem, não vou conseguir desmamar. Mito. Eu sempre falo para a mãe, olha, o peito está em você. Se você não der, conseguiu, né? Porque
Se usar uma blusa fechada, gola rolê, se ficar em pé, não vai dar, né? Então, assim, a gente tem que pensar dessa forma, mas que tem que ter pulso firme e fazer um investimento mais pesado, com certeza para mãe solo, como todas as outras coisas, né, da maternidade pesam mais para essas mães. É uma decisão muito da gente, né, Bianca? Eu percebo assim que a gente faz o desmame quando nós estamos com o coração tranquilo e conseguimos conduzir, porque senão não adianta o pai Isso. querer mãe, a avó, e se você não for firme, fala não. Não, geralmente quando as pessoas procuram o desmame por pressão externa, né, do parceiro, parceira, do trabalho, ou pediatra, psicóloga, pediatra, tal, não vai à frente, não. Pelo menos dentro desse método que eu proponho, não vai à frente, porque exige um investimento pesado da pessoa, né? Agora, quando o nível de desconforto da mãe, né, de incômodo com aquilo, já está pesando, pesando, pesando mais do que o prazer de amamentar, ela começa a agir, né? Ela começa a perceber quais são as mamadas que eu de fato tenho prazer, que eu gosto, que eu acho que são importantes, né? E geralmente é aquilo, elas estão espalhadas ao longo do dia, estão mais focadas nesses momentos de reencontro, né? Quando a gente se separa da criança e depois encontra, mais do que aquelas mamadas que são só para resolver pequenas frustrações da criança ao longo do dia, né? Que geralmente são bicadinhas, ou essa coisa desse troca-troca de peito e tal, que com mais frequência geram irritação nas mães do que prazer, né? Ou até as perturbações aí da amamentação. Eu acho que é uma pergunta que deve ser também frequente. Inclusive, eu tô com uma amiga que tá com essa questão. A criança tá com 1 ano e pouquinho, aqui tá com 1 ano e 2, no caso da minha amiga, já tá um pouquinho mais velha. Morde a mãe. Ela falou, Fer, eu por mim eu não ia desmamar. Essa é a mesma pergunta da minha amiga. A minha amiga disse que não ia desmamar, mas tá mordendo e ela não sabe como conduzir. As mordidas, elas incomodam muito as mães, mas assim, se ela não quer desmamar, ela não precisa desmamar por causa da mordida, né? Primeiro tem que ver o que acontece. Geralmente, quando tem a fase da chegada dos dentinhos, isso incomoda a criança, isso coça, então a criança pode estar usando o peito para coçar. Então, talvez prestar atenção, dar um mordedor gelado ou aquelas escovinhas para brincar com a criança antes da mamada para ver se sacia a necessidade das coceiras, né? Prestar atenção, porque geralmente a criança morde quando ela já perdeu o interesse na mamada. Tá? Então, quer dizer, ela pode ficar mais ligada na mamada no momento em que a criança começou a pegar e soltar, ou já não está mais mamando com tanta eficácia, e nessa hora manter a criança bem próxima, né, de modo até apertar o narizinho se porventura a criança morder, porque isso vai impedir a mordida de acontecer, ou até tirar a criança do peito se começar a perceber que chegou a hora que está desinteressado, né? E claro, sempre que acontecer a mordida, aí sim tirar a criança do seio e já falar para a criança, olha, aqui é o lugar de mamar, não é lugar de morder. Se você morder, então é porque você já não está mais com vontade de mamar e aí vai propor uma outra coisa para a criança e evitar voltar com a criança para o seio quando ela morde, para poder a criança entender que aquele lugar não é apropriado, né? Claro que também tem que se eliminar todas as outras possibilidades, né? Às vezes são crianças que usam chupeta, usam mamadeira, e aí com isso pode ficar mais difícil, porque a criança morde a mamadeira, morde a chupeta e não é repreendida, né? Quando vem fazer isso no peito, aí sofre a repreensão, não entende muito bem, ou não consegue perceber essa interdição muito bem, né? Ela não precisa desmamar por causa das mordidas. Geralmente são fases, a gente consegue, com essas pequenas medidas, controlar e a criança entende que o peito, então, não é lugar para morder, né? Bianca, me perguntaram sobre o desmame noturno. E aí perguntaram também se a partir dos 6 meses já não precisa mais mamar de madrugada. Aí envolve quando pergunta assim, sobre o desmame noturno, eu sempre recebo essa pergunta. Se eu faço desmame noturno, eu falei, eu não trabalho com desmame noturno, eu trabalho com ajudar o seu filho a desassociar o sono da mamada, não noturno, né? E aí eu ia te perguntar, o que você me fala sobre desmame noturno para essa mãe? O meu método, né, Fernanda, não contempla bebês. Tá? Eu acho temerário, assim, um bebê tão novo ter o seio impedido durante a noite, principalmente porque é uma fase adaptativa, a fase dos 6 meses, né? É o início da introdução alimentar,
Muitas vezes é a entrada dessa criança numa creche, é a volta da mãe ao trabalho, então vai ficar muito afastado da mãe durante o dia. Isso pode implicar, inclusive, numa diminuição grave da produção de leite. Então, assim, eu não trabalho com esse público, né? Eu trabalho com crianças acima de 1 ano e meio. Às vezes já consegui trabalhar com crianças mais novas também. Via de regra, eu acho que a gente consegue aplicar desmame noturno a partir de 1 ano. Né? A partir de 1 ano, não necessariamente com o meu método, porque a gente vai ter que ter algumas adaptações. O meu método ele se presta a crianças um pouquinho mais velhas. É claro que criança a gente não mede por idade cronológica. Né? Tem crianças de 1 ano que são absolutamente diferentes, crianças de 2 anos que são absolutamente diferentes. Geralmente as crianças de 1 aninho ainda não atingiram os marcos de prontidão que eu preciso para fazer com que elas sejam elegíveis a passar pelo meu método, tá? Mas eu consigo, com outros métodos, fazer desmame noturno para crianças de 1 ano, por exemplo, e eu já acho tranquilo, assim, já é uma fase em que a gente já passou pela adaptação da alimentação, a gente já passou um pouquinho também pelo início da crise da angústia de separação, né, que acontece entre os 7, 9 meses e tal, ou às vezes um pouquinho mais, e aí eu considero um período um pouco mais seguro para a gente fazer isso. Tá? Agora, eu entendo, não é uma crítica, tá? Eu entendo perfeitamente as mães de 6 meses que estão desesperadas para dormir. Acho que eu, como consultora de lactação, ofereço algumas outras possibilidades, tá? Claro, na necessidade, a gente vai pensar aí em alguma outra coisa. Sabe o que eu acho? Que fica assim, ó, um buraco. A mãe, na verdade, eu acho que a gente tem que pensar numa forma da criança adormecer. Porque com mais de 6 meses, essa criança ela já pode adormecer de outra forma que não seja mamando. E aí a mãe consegue entender que, em consequência disso, essa criança vai acordar menos para mamar. Porque ela vai acordar para mamar quando de fato for fome. Quando não for fome, eu acredito nisso. Eu não trabalho com sono, né? Eu sei que essa é a sua expertise, né? Quando mães me procuram nessa faixa etária, o que eu faço é justamente encaminhar para uma consultora de sono. Pessoas, né, que trabalhem de uma forma integral, assim, também. Eu não acredito em métodos de treinamento de sono, né, daqueles, sabe, a moda antiga, ferberização. Não sou fã dessas coisas, tá? Mas eu sei do trabalho excelente de muitas consultoras do sono que já ajudaram clientes, pacientes minhas da clínica enormemente, né? Então eu faço isso, porque é como você está falando, a gente consegue, às vezes com alguns ajustes aí, e sem o desmame, fazer com que essas crianças durmam um pouco melhor e as famílias também. Às vezes é só o fato também da noite ficar um pouco mais previsível, né? Então, quer dizer, da pessoa saber mais ou menos quantos despertares vão acontecer, em que despertares ela vai amamentar ou não, colocar um companheiro ou companheira para ajudar de noite também, isso eu acho muito importante, né? Só isso faz com que a gente evolua bem. Um bebê, normalmente, Bianca, quando a gente pega um bebê de 9, 10 meses e a gente consegue desassociar a mamada do sono, esse bebê, por ele às vezes mama uma vez à noite, quando mama, entendeu? Isso é muito bom. E é olhando essa criança como um todo, né? Atendendo essa necessidade emocional da criança de estar junto, mas não necessariamente tem que estar mamando, né? Exato. A gente que é mãe de peito, a gente bagunça muitas coisas. A gente coloca tudo no peito e aí vira uma bagunça depois. Sim, porque é uma ferramenta muito mágica, né? Muito simples. A mãe está super cansada, sabe que aquilo vai ser rápido e eficaz, por que não, né? Mas aí aos poucos a gente vai ficando refém disso, né? E acreditando que a gente só tem essa ferramenta, que não tem outras, que não existem outras possibilidades, ou que as outras possibilidades são impossíveis, né? E aí com isso a gente não evolui, não deixa evoluir, né? É exatamente isso. É acreditar que não existem outras ferramentas. É exatamente essa a questão. Gente, queria saber se alguém tem mais alguma pergunta. Eu tô, assim, muito feliz de estar conversando. É muito contente ter, assim... porque foi exatamente quando eu fui fazer esse desmame da Diana e eu fui em busca, na época eu não te conhecia. E aí, dessa coisa respeitosa, de saber conduzir, de olhar a criança como um todo, que é o que eu acredito. E eu acho que tem que ser feito, assim, tudo. Eu acho que a amamentação é assim, o desmame é assim, o sono é assim. Não adianta eu querer uma resposta pronta, porque não existe. Eu tô falando de um ser humano, né? Que envolve emoções, que envolve crenças da mãe, que eu acho que isso também é muito coisas que a gente carrega da maternidade, né? Da nossa família, da minha relação com a minha mãe, a gente carrega muita coisa, então precisa ser olhado como um todo, né? Tem uma perguntinha aqui, ó.
Como desassociar o peito do sono antes de 1 ano? Qual a diferença do desmame? Jô, quando eu trabalho com relação à desassociação do peito com o sono, por exemplo, assim, uma mãe que faz a criança dormir só mamando, ela sempre vai colocar a criança no peito para dormir e ela vai mamar, 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 mamar até que ela vai sair dormindo. Quando a gente vai desassociar isso, essa criança vai mamar, mas ela vai sair desperta, a gente vai colocar uma outra atividade, vai dar um colo para essa criança. Eu não acredito em falar que essa criança vai sair do peito e do colo e vai direto para o berço. Não acredito nisso. Eu acho que você tem que oferecer uma outra questão. Você tem que oferecer um colo ali, um embalo, um aconchego, e aos poucos ir dando essa autonomia para a criança e para o berço. É muito diferente isso de desmame. Ela vai mamar, se ela quiser mamar 3 vezes durante a noite, ela vai mamar. A gente só vai desassociar, vai tirando essa criança acordada do peito, né? Tem a Camila aqui falando: Bianca, sou sua fã, obrigada por mais essa oportunidade de te ouvir. É isso aí. Ah, obrigada. Eu não tô vendo as coisinhas, mas tudo bem. Não sei por que não aparece pra mim. Tá tudo no teu... Ô, Bianca, aqui pra mim tá tudo no seu rosto. Hã? Tá tudo Tá no tudo seu no meu rosto aqui, ó. Ah, eu não... Não, pra mim não tá... Geralmente aparece o que o pessoal escreve, né? Não tá aparecendo. Só a Grazi, que eu tô vendo que botou uma carinha de coração, que é minha aluna querida, Graziela, lá de Curitiba. Beijo, minha aluna. Minha aluna e parceira aí. Eu acho que a gente acabou respondendo todo mundo. Alguém tem mais alguma pergunta? Aproveita, gente, que amanhã é sábado. Vamos perguntar as coisas para ela. É um momento tão delicado. É um momento tão delicado, assim, na maternagem, né, Bianca? Que toda mãe deve chegar assim... É um momento delicado, é um cenário pouco falado, e na verdade, assim... Esse é um índice que é o único índice de amamentação que vem aumentando. É o prolongamento da amamentação, né? As últimas pesquisas de amamentação, elas não tiveram resultados muito positivos em relação a mais mães iniciando a amamentação na primeira hora de vida, por exemplo, ou mais mães conseguindo amamentar os 6 meses exclusivo, que é a recomendação aí oficial dos órgãos de saúde, né? O único número que aumentou de forma assim... perdi a palavra, assim, satisfatória, ou que teve expressivo. O único que teve um aumento expressivo foi a continuidade do aleitamento, então o prolongamento. Então as mães estão amamentando por mais tempo. E aí, é claro, é natural que as famílias procurem ajuda, então, na hora do desmame, né? Muitas dessas famílias também estão amamentando por mais tempo, porque estão amamentando sem chupeta e sem mamadeira, né? Então, com isso, a gente não vai ter os desmames precoces, ou os desmames espontâneos que aconteciam, né? As pessoas achavam que, meu filho começou a comer e desmamou sozinho, largou sozinho, não queria mais. Ou meu filho começou a ir para a creche e largou sozinho, não queria mais. Tal. Na verdade, isso acontece, né? Acontecia e continua acontecendo por causa da oferta de chupeta, por causa da oferta de mamadeira. Quando você tem esses bicos associados e a ausência da mãe boa parte do dia, a gente acontecendo. Que parecem para a pessoa que é um desmame espontâneo, mas na verdade é um desmame conduzido por causa desses apetrechos, né? Então, na medida que a gente tem mais famílias usando menos bicos e amamentando mais tempo, a gente, claro, vai ter mais famílias precisando de ajuda para desmamar. Então, não precisa ser um assunto tabu, né? Ninguém está querendo induzir famílias ao desmame. Eu acho que é impossível você convencer uma mulher que ama amamentar, que está louca para amamentar, de parar. Pare agora, entendeu? É claro que a gente tem muita falta de informação, a gente tem muita assistência médica que desconhece, então, às vezes a pessoa fica doente, vai usar um remédio, ou fica gestante de novo, é mal orientada e desmama sem ter vontade, né? O público assim, mais elitizado que a consultoria de amamentação vai pegar, que é um público elitizado, ele muitas vezes é um público que ele tem informação, né? Então, você não obriga uma pessoa dessas a desmamar. É claro que políticas públicas obrigam, a falta de apoio social obriga, a falta de rede de apoio próxima obriga uma pessoa a desmamar, sem dúvida nenhuma. Não é fácil se manter amamentando. Mas a gente não está com a consultoria em lactação
no apoio ao desmame gradual, obrigando pessoas a desmamar. A gente está oferecendo ferramentas para as pessoas que não estão sendo ouvidas, né? É muito comum as mães falarem, olha, eu coloquei num grupo, ou eu falei no meu chat de amigas, não sei o que e tal, e só me bombardearam com ordens e regras, e que tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, as pessoas estão sendo pouco ouvidas, né? A ideia aqui vai ser ouvir e trazer um final, assim, respeitoso, coerente para esse momento. É como eu falei no início, né? Eu falo isso muito para minhas clientes. Eu quero que você lembre daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Eu quero que você lembre da amamentação com quentinho no coração, né? Com carinho. Uma fase que foi muito gostosa e que passou porque aquilo já não era mais necessário. E não como uma mancha, assim, né? Nossa, foi aquele momento que eu tive que passar 5 dias na casa da minha mãe, porque... né, ou passar própolis, sei lá, no peito e tal, para poder né, fazer com que o meu filho desmame. Eu acho que não é coerente com quem faz todas essas coisas aí que a gente está procurando fazer hoje, né? Bianca, certo? Tem umas perguntinhas aqui, ó. Acho que dá tempo da gente responder. Vamos. Eu tô sem relógio aqui também, tô meio perdida. Tô vendo aqui, acho que uma meia hora que a gente está conversando. Ó, quando eu sei que a criança está preparada para fazer o desmame? A Dani perguntou. Eu sei que a menininha da Dani é novinha ainda, tem 10 meses. Na verdade, Dani, você não precisa saber disso, né? A gente está falando aqui de um método conduzido quando a mãe quer desmamar. Se você não quer desmamar, e se sua filha não desmamou, provavelmente ela não quer, certo? Se você chegar numa etapa em que você percebe que você está a fim de desmamar, e aí se você quer conduzir isso de forma gradual, usando esse método, que é o método que eu estou apresentando aqui para vocês, que é o que eu uso nas minhas consultorias e que eu ensino para as minhas alunas, aí sim a gente vai ter que ver se a criança apresenta alguns sinais de prontidão, né? A criança que apresenta sinais de prontidão, ela geralmente consegue se distrair com facilidade, ela se interessa por outras pessoas ou por brincadeiras. Ela é uma criança que já consegue se comunicar. Muitas não se comunicam verbalmente. Então, quer dizer, uma criança de 1 ano e meio, tem aquelas que falam pelos cotovelos, tem aquelas que não falam. Mas comunicar-se é mais do que isso, é se fazer entender e entender o que o outro tem para dizer. A capacidade de compreensão da criança, ela vem antes da expressão verbal. Como que a gente sabe que uma criança é capaz de entender? Geralmente é uma criança que é capaz de seguir pequenas regras, é capaz de fazer pequenas escolhas, é capaz de comunicar para a família se quer isso, se não quer aquilo, se está na hora daquilo, se não está na hora daquilo, né? E, claro, uma criança que já apresenta autonomia em algumas outras tarefas do dia a dia, que já tem facilidade de ficar com outros, sob o cuidado de outros adultos e tudo mais, ela geralmente é uma criança que apresenta sinais de prontidão importantes, né? Se ela, além disso tudo, conseguir se alimentar bem, ou pelo menos demonstrar um interesse mínimo assim, pela alimentação, isso vai ser um bônus, Isso vai ser um ponto importante para a gente também no trabalho, né? A maior parte das crianças vai conseguir atingir isso a partir de 16, 18 meses. Né? Salvo alguma criança com uma condição especial, alguma condição específica, né? Algo que requer um tratamento, alguma outra coisa, uma atenção especial, a gente vai ter, em média, as crianças aí com 16, 18 meses atingindo esses marcos de prontidão. A Jailane perguntou assim, ó, com relação ao seio que enche bastante, como posso diminuir esse desconforto durante o desmame? Esse é outro ponto positivo desse método, né? Eu já aplico esse método há cerca de 5 anos, né? Desse jeitinho que ele está agora com os clientes. Eu tive uma pessoa só, né? Eu não tenho aqui o número eu não fiz ainda eu tenho que fazer isso, a coleta de quantas famílias com quantas famílias eu já trabalhei no desmame especificamente, né? Mas eu tive uma única pessoa que mesmo dentro desse método apresentou desconforto. Por quê? Porque ele é um método que vai diminuindo de forma tão gradual as mamadas, que vai dando tempo para o próprio corpo feminino também ir suprimindo a produção de leite. Então, quer dizer, é um processo que acontece de forma natural, porque a produção de leite ela é regulada pela demanda, tá? Diferente do desmame abrupto, né? Se você está amamentando em livre demanda, do dia para o outro você vai desmamar, você vai ter problemas claramente, tá? Agora, vamos lá.
Se ainda assim, de forma gradual, você está sentindo desconforto, a ideia é, sempre que sentir a mama mais rígida, pesada e dura na parte da frente, então principalmente na areola e no mamilo, é fazer uma ordenha de alívio, né? A ordenha de alívio é uma ordenha manual, então geralmente a gente não usa bomba, a gente faz só com as mãos, até aliviar a parte da frente da areola, tá? Aliviou a areola, mesmo que o resto da mama esteja duro, ou cheio, a gente pode colocar um top mais apertado, até fazer um enfaixamento, colocar um gelo local, se quiser, para estimular que a produção vá se adequando o mais rápido possível. Mas como eu falei antes, eu tive, que eu me lembro, assim, uma, talvez duas clientes com quem a gente teve que trabalhar na questão da produção de leite, se o método é desenvolvido assim dessa forma gradual, tá? Porque aí, claro, a gente começa a controlar o dia e a gente fica 1, 2 semanas só trabalhando no dia. Depois a gente faz o jejum noturno, fica mais 2 semanas só trabalhando no noturno. Então, é uma coisa muito paulatina, sabe? Dá chance do corpo também ir gradativamente diminuindo a produção de leite. A Josiara Reis, consultoria, pergunta assim, Bianca, no caso de muito protesto, a criança está preparada para lidar com a frustração da desassociação do peito para o sono antes de 1 ano? Não, esse método não se aplica para antes de 1 ano, tá? Se a gente estiver usando outros métodos, aí a minha sugestão é que se veja caso a caso. Eu não acredito que uma criança antes de 1 ano vai conseguir ser capaz de entender esse método específico, que é um método baseado em jogos lúdicos, negociação, comunicação, tá? Então, talvez vai ter que se usar outros métodos, aí sugiro você falar aí com a Fernanda ou com outras consultoras do sono. Esse não é meu público, eu não me aventuro em áreas que eu não conheço. Eu acho que agora a gente respondeu todas, Bianca. Beleza. Fiquei muito contente de ter você aqui. É realmente muita forma que eu acredito de entender a criança, quando a gente lida com uma criança maior, de conversar. E é isso que você falou, não existe resposta pronta, cada família é uma família. Então, eu fiquei muito contente de ter a oportunidade de trazer você aqui para poder falar isso e de tirar realmente aquela palavra que você falou, como se a gente não pudesse falar em desmame, como se fosse algo que fosse errado, né? Que é o que se pinta hoje, e essa mãe fica, na verdade, coagida, né? Como se não fosse respeitoso, e não é isso, né? Então, eu fiquei muito contente de ter a oportunidade de ter você aqui. Tá bom? Que bom, também fiquei. Muito obrigada. Fico aí à disposição no meu @BiancaBala. Quem tiver interessado também nas consultorias ou no curso, é só entrar no link da minha bio, tem todos os contatos lá. E foi um prazer. Até a próxima. Parabéns pelo seu trabalho também. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Obrigada, Bianca. Um beijo, viu? Beijo Beijo pra todo mundo, gente. Tchau. Tchau.